no programa E aí, doutor? Caju e castanha descobrem quais alimentos são bons e ruins para o intestino. Porque o leite ajuda a soltar mais o intestino, ainda ele não prende não. Por quê? Porque o leite tem gordura. E a emocionante história de vida da atriz Tabata Contri, uma de nossas heroínas. Minha mão sentia minha perna, mas minha perna não sentia minha mão. Parecia que eu estava pegando na perna de outra pessoa. Aqui no E aí, doutor? Dr. Antônio Spreisser, clínico geral e médico de família, apresenta agora E aí, doutor? Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao E aí, doutor? O programa de hoje está demais. Vamos nos divertir e aprender com muitas novidades. Vamos começar o programa tirando as dúvidas de quem vem nos assistir aqui na plateia. Quem vai fazer a pergunta? Boa tarde, como vai? Eu tenho dores no nervo ciático. Quais são as maneiras de lidar com isso, sem precisar tomar medicamento? As dores no nervo ciático, elas são muito frequentes, principalmente em quem faz muita atividade física, quem fica muito sentado numa mesma posição ou quem está com peso acima da média. Mas antes de você tomar remédio, faça o seguinte: sessões de fisioterapia, alongamento. Pilates é uma boa arma contra a ciática, principalmente a musculação para fortalecer esse tipo de músculo, olha, que fica protegendo a sua coluna. São técnicas importantes de reabilitação. Aí sim você deve passar por um ortopedista especializado em coluna para ver o problema da ciática, porque às vezes os discos vertebrais, que tem aquela hérnia de disco, comprime muito o nervo e às vezes o tratamento pode ser até cirúrgico, ok? Obrigado pela sua pergunta. Quem mais tem dúvidas na plateia? Boa tarde. Qual o seu nome? Caroline. Caroline. A minha mãe, ela não gosta de beber água, mas ela precisa. E a única coisa que ela gosta de tomar é refrigerante. O que mais ela pode tomar que seja saudável? Diga para sua mãe fazer o seguinte: suco de fruta, água de coco, chá. Dentre os chás todos, o chá verde é muito bom, que ele é antioxidante. E saia dessa do refrigerante, porque dá gastrite, prende seu intestino, passa mal, tem refluxo. Combinado? Então vamos tomar suco de fruta. A nossa equipe encontrou nas ruas algumas pessoas querendo tirar as dúvidas comigo. Vamos ver qual é a pergunta. Queria saber se a fibromialgia, ela realmente tem cura se tratada com antidepressivo. Porque eu tinha dores do corpo inteiro e em todos os médicos, cada um falava uma coisa, que era coluna, outro falava que era lordose. Enfim, acabei indo no neurologista, a neurologista falou que era fibromialgia. Eu tomo antidepressivo há 1 ano e meio, nunca mais eu tive dor. É possível? Pois é, Cléo, a fibromialgia ela não tem cura, mas você pode controlar muito bem a doença com o uso de antidepressivo, como você está fazendo. A prática de exercícios físicos e dieta saudável também ajudam bastante. Por isso, o que o seu médico receitou está corretíssimo e funcionando muito bem para você. E para as pessoas que têm fibromialgia, uma novidade é que já tem um tratamento quimioterápico, ou seja, tem um remédio que trata muito bem as dores da fibromialgia e não são antidepressivos. Muito bem, vamos a mais uma dúvida da plateia. Quem tem dúvidas? Você lá em cima, vamos ver. Eu malho bastante, faço musculação e trabalho muito assim andando. Então eu tenho dor nos ossos assim do joelho, da perna. E eu gostaria de saber o seguinte, se cálcio em cápsulas é bom ou leite, o que seria bom para me parar de doer meus ossos? Eu acho que você está fazendo duas coisas errado. Eu acho que você está malhando errado, como você está falando, você gosta de malhar, né? E você trabalha andando, mas eu acho que você está andando errado. Primeira dica para você é, quando você for fazer atividade física, tente fortalecer os músculos da perna, fazendo exercícios específicos. Alongamento é muito importante também, tanto a hora que você acorda como a hora que você for dormir. Mas pensa bem, na hora que você for malhar, cuidado do jeito que você está fazendo exercício físico. Número 2, quando você anda, procura caminhar com sapatos adequados
ou mesmo com tênis que possam absorver o impacto, porque a caminhada pode estar te dando dor nos joelhos também. Bem, muitas perguntas têm chegado pelo r7.com. A próxima dúvida é do Marcos da Conceição Ribeiro, de Babassulândia, lá no Tocantins. O Marcos pergunta: uma pessoa pode ter hipermetropia e miopia ao mesmo tempo? E quais riscos essa pessoa corre? Marcos, miopia e hipermetropia são alterações que dependem do tamanho do globo ocular. O míope tem olho longo e a imagem se forma antes da retina. Por isso a dificuldade de enxergar de longe. Já quem tem hipermetropia tem o olho pequenininho e a imagem se forma depois da retina. Daí vem a dificuldade de enxergar de perto. Portanto, não é possível haver miopia e hipermetropia ao mesmo tempo. Amanhã tem mais, pergunte agora. Continue mandando as suas dúvidas por e-mail r7.com/doutor. Participe também do Clube do Conteúdo para baixar no seu celular os vídeos do programa e rever as dicas sobre saúde quantas vezes você quiser. Envie a letra D para 77030. Se você tem problemas no aparelho digestivo, quer ir ao banheiro com regularidade e melhorar o funcionamento do intestino, fique atento. Eu vou ensinar um jeito simples de você se livrar desse problema. É só você cuidar do que come. Alguns alimentos são amigos do nosso intestino e devem ser consumidos com regularidade por todos. Para conversar comigo sobre isso, quero chamar a dupla de embolada, Caju e Castanha. Sejam bem-vindos. Olá, você tá bom? Que prazer em tê-los aqui no nosso palco, viu? Prazer todo nosso. Tem até a busquinha. Vai. Estou no aí, doutor. Estou no aí, doutor. E eu pergunto, ele responde com carinho e muito amor. Eu estou no aí, doutor. E estou no aí, doutor. E eu pergunto, ele responde com carinho e muito amor. Eu estou no aí, doutor. E vocês podem escutar. Eu pergunto, ele responde na hora que eu vou falar. E é a plateia mais quente que sentou nesse lugar. Agora, vocês dois, eu acho que vocês viajam o Brasil inteiro, fazendo show, embolado, graças a Deus. De vez em quando, vocês passam mal do intestino? Aquela diarreia que não tem como evitar? De vez em quando. Tem, não tem? Tem. Chega no hotel meio desmantelado. Não é difícil isso? É difícil. E vocês que estão em casa vendo esse programa, que tem diarreia e que passam mal, esse programa foi feito para a gente saber o que faz, o que comer e como que a gente tem que se portar numa situação dessa. Então, eu vou convidar vocês e virem comigo aqui para saber quais são os alimentos bons e quais são os inimigos da gente para não deixar soltar o intestino. Caju, presta atenção. Você está com uma diarreia brava, está com cólica, vai ao banheiro, comeu alguma coisa estragada que fez mal. Você, por exemplo, tomaria leite? Tomaria. Tomaria? Tomaria. Não faça isso. Então já porque comecei você vai passar já muito comecei mal. desmantelando a barriga. Você vai passar muito mal, porque o leite ajuda a soltar mais o intestino. Ainda ele não prende, não. Por quê? Porque o leite tem gordura. E a gordura solta mais o intestino. Agora eu vou perguntar pro teu irmão, Castanha, você põe muito açúcar nas coisas para comer? Põe. Põe? Põe. Não faça isso que vai piorar. Ó, vai ser uma disputa aqui para quem vai ao banheiro primeiro, viu? Porque os dois estão... Quanto mais açúcar... Esse show não vai sair, não. Não vai sair, não. Quanto mais açúcar vocês colocarem, pior é a diarreia, porque o açúcar puxa a água, ele é hiperosmolar e vai ter mais diarreia. Outra coisa importante, vocês vão pro restaurante agora com diarreia e vocês vão... Isso aqui é azeite. Se você colocar azeite nas coisas, também vai piorar muito a diarreia, porque o azeite ajuda a amolecer as fezes. Pelo menos o azeite eu sei que é ruim. Você sabe. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês dois, que vocês são dessa terra aqui, onde faz esse quindim. É gostoso. Quindim é bom para diarreia? Rapaz, eu acho que não. Não é não. Acertaram, parabéns. O quindim não é bom. Não é bom. Aliás, doce em geral faz muito mal, porque lembra, o doce tem açúcar, o doce tem leite e o doce tem gordura e ajuda a soltar cada vez mais. Aí vocês falam, bom, doutor, não pode comer nada, o que é bom para comer então, né? Agora nós vamos para a parte que dá para comer. Primeira coisa,
não se esqueçam de hidratação. Isso aqui é água de coco. Água de coco é muito bom, tem vitamina, hidrata bem você. Na nossa terra lá tem muita. Suco de goiaba ajuda a prender bastante. Chá, em geral, também é bom. Então, toma bastante líquido, bastante água para ficar hidratado. Aí suponha que vocês queiram comer, porque vai ter fome. Vai ter, olha só, a dica que eu vou dar. Primeiro lugar, um peixe grelhado. Por que a carne vermelha às vezes não é bom? Porque a carne vermelha tem muita gordura. Certo. E a gordura da carne ajuda a soltar o intestino. Então, peixe grelhado. Vocês gostam de peixe? O peixe não seria frito, por causa do óleo, né? Olha aqui, ó. Tô ficando inteligente, olha o assistente aqui já. Tô ficando inteligente. Peixe grelhado sem nenhum problema. E para acompanhar o peixe, ó, batata cozida, mandioquinha. É bom porque ajuda a prender. Lembra comigo, tudo que não tiver fibra, se tiver fibra, vai soltar. A fibra ajuda a soltar. Olha outra coisa boa para você, pão branco. O pão branco não tem fibra, ele prende o intestino. Sabe por que eu falei dos líquidos para hidratar? Que agora eu vou convidar vocês dois para ir lá para aquela bancada, mas antes de ir para aquela bancada, avental, jaleco, porque nós vamos começar a mexer em coisas importantes. E para vocês não se sujarem e se protegerem. Se eu fosse o senhor, eu não contava com um doutor desse, não. Agora nós vamos lá naquela outra bancada ali. Vocês vão comigo aqui, quer ver? Olha o que acontece. Você tá com diarreia, tá perdendo sais minerais. Olha, isso daqui são os sais minerais. Certo. Os sais minerais, agora, estão dentro do seu intestino. Olha, o que acontece quando você tem uma diarreia? A água do estômago, aquela infecção, aquela contaminação vai rápido e leva todos os seus sais minerais para fora. E o teu corpo não consegue absorver esses sais minerais. Olha só o que acontece, gente, presta atenção. Funciona assim, olha. Você perde todos esses sais minerais e o seu corpo fica pobre agora em sais minerais. Normalmente, os sais minerais você absorve, mas na diarreia você perde dessa maneira que eu mostrei. Então, agora, como que a gente vai fazer para parar essa diarreia? Agora eu vou convidar vocês para virem comigo aqui. Certo. Então, aqui, a gente vai começar primeiro com algumas frutas. São frutas que prendem o teu intestino. Por exemplo, a maçã. A maçã, ela tem o poder de segurar cada vez mais as fezes no teu intestino. Então, a hora que você tiver com diarreia, para prender o intestino, maçã, ó. Goiaba eu sei goiaba prende, não vai soltar. Verdade. E outra coisa, lembra, isso aqui não tem fibra. Pão branco não tem fibra. Segura o intestino também. Bolos, em geral, seguram as fezes também. Então, tudo isso daqui que eu tô falando é bom para quando você tiver diarreia. Agora, o oposto também é verdade, gente. Se vocês estiverem agora com o intestino normal, o que é importante para ele funcionar todo dia? Porque tem pessoas que têm constipação, que a gente chama, né? Verdade. E você, a famosa prisão de ventre. E você tem que comer coisas para prevenção. E vocês dois que viajam muito, vocês têm que estar com a saúde em dia. Para quem está vendo o programa agora, é muito importante se alimentar de frutas e verduras, como a gente falou, mas principalmente, olha, óleo de linhaça e a linhaça propriamente dita, como está aqui, esses são elementos que ajudam o seu intestino a funcionar normalmente, a funcionar diariamente. Outra coisa boa para vocês, olha, que acho que vocês devem comer no seu dia a dia, são o quê? São verduras, são legumes verdes, porque tem vitamina e sais minerais. Vocês gostam de salada? É bom, eu gosto. Vocês gostam disso? Gosto. Então, isso vocês têm que usar. Outra coisa boa, ó, fruta. Fruta tem que ser na sobremesa, nos lanches, nos intervalos, que te dão sais minerais, que te dão vitamina e ajuda o intestino a funcionar. E sabe, troca o pão branco, aquele pão francês, pelos pães integrais. Ó, agora vocês vão segurar um pão cada um. Olha a diferença da constituição. Segura, ó a fibra. Dá pra você ver na hora, ó. Se você comparar, ó a diferença. É verdade. Você sente só de mexer, ó. Só em mexer, já. Você sente a fibra. Realmente. Então, a fibra é que faz seu intestino funcionar e ajuda bastante o teu dia a dia. Entendi. E, finalmente, os alimentos que têm fibra, como as barras, que você pode comer a qualquer momento, que não tem nenhum problema. Bem,
Além disso, outro fator fundamental é beber bastante água. Porque se a pessoa estiver desidratada, o corpo reabsorve a água das próprias fezes para se manter hidratado. E isso acaba ressecando as fezes. É um mecanismo de defesa. Então agora eu vou convidar vocês dois para virem comigo e nós vamos pôr umas luvas. E vocês vão entender por que a gente vai pôr a luva. Ó, essa aqui é a mão esquerda, essa é a mão direita. Ó, mão esquerda, mão direita. Eu também vou colocar. Quanto mais água você bebe, mais as fezes ficam hidratadas. Quanto menos água você toma, menos as fezes vão estar hidratadas. E fica pedra, como a gente vai demonstrar agora. Eu vou demonstrar primeiro com o Caju o que acontece com a prisão de ventre. Aqui é um intestino grosso e aqui pode colocar as fezes aqui dentro. E agora o que vai acontecer? Eu seguro o intestino da pessoa e você vai fazer força para tentar deixar esse intestino funcionar. Vai lá, pode fazer. Olha a força que ele está fazendo para isso passar lá para dentro. Olha a força. Aí, para um pouquinho agora. As fezes saem com muita dificuldade e às vezes sai até a veia do reto, que é chamada hemorroida. Hemorroida é exatamente isso, quando as fezes vão sair e trazem para fora as veias que estão aqui dentro. E olha só a dificuldade que tem para essas fezes saírem. Isso porque você não toma água, ó. E a dificuldade, o intestino faz muita força, como eu estou fazendo aqui, ó, para tentar sair. E às vezes 1, 2, 3 dias que você não vai ao banheiro. Isso dá lesão no seu intestino. Por isso que a gente tem que evitar de acontecer isso aqui. Tome bastante água para evitar uma situação dessa aqui. Agora que o Castanho já colocou a luva, agora eu vou passar para cá, porque agora é uma situação oposta. O Castanha toma muita água, a família dele toma muita água e ele não tem problema de obstipação, constipação ou intestino seco, ou fezes secas. Então agora eu vou pedir para você, eu seguro o intestino e você pega as fezes, você vai ver a diferença, pode ir. Olha a diferença, pode pôr. Agora você pode forçar agora, olha, vai sair, quer ver? Pode forçar? Pode, olha lá, quer ver? Olha lá. Olha a diferença que está saindo aqui, ó. Muito mais fácil, sem fazer força. Quer dizer, o intestino dele funciona sem hemorroidas e sem doença. Ali, ó. Excelente. Muito obrigado. Podemos tirar a luva e falar o seguinte. Todo mundo que está vendo isso agora, sirva de exemplo que água, alimentação saudável, atividade física, que eu ia falar para todos, é isso, exatamente isso. Por quê? Hoje em dia, quem que não tem estresse? É verdade. Todo mundo tem estresse? Todo mundo tem estresse. E uma coisa importante, às vezes quem tem estresse, o intestino também fica ressecado e paralisado. Faça atividade física, não precisa entrar numa academia, é só você andar, correr, trotar na rua mesmo. Seguindo essas orientações, eu tenho certeza que você vai botar o seu intestino em ordem. Agora, para finalizar, eu queria pedir uma embolada rápida aqui para vocês. Vamos pegar os pandeiros aqui. Vamos ver agora a embolada aqui, ué. Eu quero saber o que vai ser. Sem os pandeiros, eu me sinto um homem pelado. E o doutor vou lhe dizer, e ele agora me ensinou. Eu quero lhe falar, ele agora me ensinou. Eu também quero falar. Agora que eu vou fazer com o intestino precisa. Agora pra completar, mas não é brincadeira não, pro intestino melhorar. Você pode acreditar, é só olhar pro doutor que você vai ver se mudar. E aí você de casa, alimente-se bem, faça atividade física e tome água. Obrigado. O que eu tô cantando é com meu pandeiro na mão. Programa E Aí Doutor está em primeiro lugar. O programa Aí Doutor está botando pra quebrar. Sempre que o corpo manda algum sinal, nós ficamos atentos. Mas como saber se esses sinais estão mandando um recado bom ou ruim? O Tubo da Realidade de hoje vai responder agora quais sintomas são ou não normais. A primeira pergunta é da Tatiana Lopes de Almeida, que está aqui na plateia. Seja bem-vinda, Tatiana. Como vai? Prazer.
Qual a sua pergunta? É minha pálpebra, fica tremendo de vez em quando. Aí do nada começa a tremer. Queria saber se é normal. Sua pálpebra começa a tremer e não para. Não para. Entendi. Bem, para a gente analisar bem isso, para ver se isso é normal ou não, eu vou te convidar para entrar dentro do tubo da realidade e ele vai examinar e vai dizer se isso é normal ou não. Você pode vir comigo aqui? Vamos ver você aqui, ó. A gente vai analisar se é normal ou não o que você tem. Eu quero a realidade agora. Não é normal. Não. Sabe o que acontece? Eu vou te explicar. Tatiana, quando você tem esse sintoma, isso chama-se blefaroespasmo. É a contração dos músculos das pálpebras. Você tem sempre isso ou não? Às vezes. E aí você a gente já fica querendo parar e não consegue, né? Parece que é que mais... Você notou se é num momento de agitação, de estresse? Você é uma pessoa... Quando fica nervosa mais. Aparece mais. Então, esse blefaroespasmo, ele aparece geralmente em pessoas que têm muita ansiedade, depois de ler muito, a hora que você está lendo, mexer muito no computador, tudo isso pode levar a esse blefaroespasmo. Isso pode ser evitado se você mantiver a calma e evitar situações estressantes, descansar mais, levar uma vida mais saudável, se alimentar melhor. Você faz atividade física? Não. Então a gente precisa começar a mudar um pouquinho o seu estilo de vida. E você vai ver como você vai melhorar. Existe tratamento para isso, existem medicações para isso. Mas isso eu gostaria que você fosse no seu médico para ele prescrever isso para você. Mas lembre, todos que estão em casa, mude o seu estilo de vida. Procure ficar mais saudável, ok? Obrigada. Obrigado, Luciana. Pode sentar. O último caso que vamos ver aqui é do Jefferson de Carvalho dos Santos. Jefferson, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem, Jefferson? Eu queria que você contasse pra gente o que você está sentindo, pra gente saber se é normal ou não. Às vezes a minha língua parece umas rachaduras, né? Aí volta, some, aí volta de novo. Eu queria saber se é normal. Essas rachaduras da sua língua, Jefferson, elas acontecem sempre ou é só de vez em quando? De vez em quando. De vez em quando. E quando aparece, dói? Incomoda. Eu posso dar uma olhadinha na sua língua? Ok. Vamos colocar você no tubo da realidade para ver o que ele diz, se isso é normal ou se isso é anormal. Eu quero a realidade agora. Pode vir? E olha só a resposta. É normal. O que acontece? Cerca de 10% da população tem a língua com fissuras. E isso não traz risco à sua saúde. Na maioria dos casos, as pessoas nem notam que tem esses cortes na língua. O que você precisa procurar fazer, Jefferson, é evitar alimentos ácidos quando essas fissuras abrem. Porque esse ácido das frutas, dos temperos, mostarda, etc., entram nessa fissura e dão dor e inflamam. E podem dar uma coisa chamada papilite. Então, procure sempre fazer uma higiene da língua adequada. Escova a sua língua, passa um limpador de língua, como a gente tem mostrado aqui no programa, ok? E evite álcool. Você tem vida saudável? Faz atividade física? Não muito. Não muito? Vamos começar a fazer? É bom. Então, agora vamos mudar. Jefferson, obrigado pela sua participação. Se você tem algum sintoma e quer saber se é normal ou não, fale com a gente no r7.com/doutor. Tenho certeza de que muitas outras pessoas também querem saber o mesmo que você. O enigma que vamos desvendar hoje é uma doença que não tem cura e atinge 2% da população mundial, o vitiligo. E para me ajudar a falar sobre isso, eu quero convidar o assistente do dia, que hoje é o Marcelo Freitas. Olá, Marcelo, por favor. Como vai? Prazer te conhecer. Prazer todo meu. Obrigado pela tua coragem de vir aqui e se abrir para todos nós. Queria saber como é que começou a tua doença, Marcelo. Começou há 12 anos atrás, com o falecimento da minha mãe. Quer dizer, começou ali, naquele fato que foi desgastante. Depois da notícia, cerca de 2 a 3 meses depois, apareceu a primeira mancha. E você já foi ao médico imediatamente ou esperou algum tempo para isso? Não, eu não tinha noção de que era vitiligo.
Depois de algum tempo, 5 ou 6 meses, eu procurei, depois de ouvir muitas pessoas dizendo que seria vitiligo, eu procurei o médico. E essas lesões foram aumentando rapidamente ou não? Elas aumentaram rapidamente, porque depois que eu descobri que era vitiligo, o estresse aumentou. As manchas claras na pele podem surgir em apenas uma região do corpo ou em várias regiões do corpo. Quero que você veja uma coisa. Vem comigo um pouco, Marcelo. Já que você vai me ajudar e ser meu assistente do dia, eu vou pedir para você colocar um avental. E eu também vou colocar o avental. E você coloca essas luvas também, por favor, que a gente vai demonstrar como aparece o vitiligo, como aparece essa lesão na pele das pessoas. E uma das hipóteses que a gente tem é a hipótese autoimune, ou seja, os anticorpos do próprio corpo por uma causa ou outra. Geralmente, que é início, parece que é uma fagulha, é o estresse. Eles podem começar a agir. E eu vou pedir para o Marcelo, aqui é a pele, olha, aqui é uma pele, e aqui por trás é o sangue que está banhando a pele com os anticorpos. Eu vou pedir para você, Marcelo, fazer o seguinte, olha, você vai me ajudar, você vai molhar um algodão desse nessa substância, deixa bem molhado como está. Agora, esses anticorpos, que são esses algodões, pode fazer isso que eu estou fazendo, eles vão atingir a pele em diversos locais, como eu estou mostrando. Vai lá, Marcelo. Isso aqui é um anticorpo, ele vai em direção à pele e esses anticorpos, a gente não sabe por que ainda direito, mas eles vão em direção à superfície da pele e agridem a pele e vão agir na célula que produz a melanina, que é o chamado melanócito, é a célula que produz a melanina. E a pele agora, olha como é que ela fica, Marcelo, dá uma olhada, ó. Ela fica com regiões que não têm mais a melanina e essa doença pode ser progressiva e isso que é o vitiligo. Entendi. Exatamente é isso que você tem. Bem, eu hoje convidei uma colega minha muito especial, que ela mexe com isso, é a dermatologista a doutora Roberta Buensi, que vai conversar conosco sobre isso. Doutora, seja bem-vinda, como vai? Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Doutora Roberta, hoje em dia, o vitiligo, como é que a gente encara isso? Pode ser desencadeado mesmo por estresse, né? Não, nós não sabemos exatamente como começa, o porquê começa. Existem algumas teorias, autoimune, neural, genética. O fato é que, por algum motivo, a agressão às células que produzem o pigmento começa a acontecer. E aí elas morrem. E tem algum outro sintoma? Por exemplo, o Marcelo começou com sintomas na mão. Paralelamente a essa descoloração da pele, tem algum outro sintoma ou não? Não. Não tem, né? Só visual. É São só sinais mesmo. Vai despigmentando toda a superfície de pele e os fios, né? Os pelos, cabelos e pelos também. Outra coisa, doutora Roberta, a gente sempre ouve falar, a gente que lê como clínico, médico de família, a gente tem que ler muito. Queria saber da sua opinião sobre tomar sol, porque a gente ouve sempre falar que o vitiligo, como é uma área da pele que não tem mais pigmentação, que o sol faz muito bem e que até a fototerapia é indicada. Isso é tratamento mesmo? A fototerapia é um tratamento? Sim, acho que são duas coisas importantes. A fototerapia é um tipo de tratamento para o vitiligo. Na verdade, em casos de vitiligo generalizado, é a primeira opção. Tá? É fototerapia. Fototerapia que utiliza a radiação ultravioleta. Marcelo, a doutora Roberta acabou de falar da fototerapia. Você chegou a fazer esse tipo de tratamento? Também fiz. E como foi a resposta? Nenhum resultado. Não houve resultado. Geralmente é assim, doutora Roberta? Tem pacientes que respondem e tem pacientes que não respondem. O maior problema é o tempo. Seja fototerapia, seja tratamento com imunomodulador local ou mesmo corticoide local, o mínimo de 6 meses é necessário e começa a ter bons resultados a partir de 1 ano. A partir de 1 ano? A partir de 1 ano. Talvez é quando você parou, aí iria começar, né? E eu gostaria só de complementar quando falou do sol, que a gente trata a fototerapia, né? Faz a fototerapia que é com sol, mas lembrar que a área que não tem o melanócito funcionando, que não tem o pigmento, é uma área sem proteção. Doutora Roberta está chamando a atenção para você que está em casa agora, presta atenção que eu estou falando. Esta área do vitiligo, ela não tem proteção contra o sol.
E aí você pode desenvolver um câncer de pele porque não tem proteção. É isso, doutor Roberto? Exatamente. Então, as áreas que são acometidas pelo vitiligo, é fundamental o uso do filtro solar diário e a reaplicação. Você usa isso? Não. Não usa? Marcelo, a partir de hoje, você vai começar a usar. Vamos comigo até essa bancada aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Protetor solar é super importante. Fator 30 diariamente, porque às vezes o Marcelo, sabe o que acontece? Esse creme, ele sai muitas vezes, ele é reabsorvido, você vai lavar a mão e ele perde o poder. Às vezes tem promessas que duram 24 horas, mas não é assim. Por favor, use isso que é muito importante para você. Uma outra coisa que eu queria saber, você fez algum tratamento eficiente ou não? Fiz. Qual foi? Fiz. Meu rosto, eu tinha praticamente 80% do rosto tomado com vitiligo. 80%? E o que mancha na testa, bochechas, queixo, boca. E aí? E por pesquisas próprias na internet, eu cheguei a uma pomada e eu usei por 3 meses. 3 a 4 meses. O resultado foi maravilhoso. Mas você não... O teu dermatologista não falou nada sobre isso? Não, eu não procurei o dermatologista. Doutora Roberta, eu queria aproveitar que a senhora está aqui, a senhora é a sumidade sobre isso. Como é que é essa pomada aí? Essa é uma das indicações terapêuticas para vitiligo localizado. O nome da substância é o tacrolimus. Tacrolimo? O que ele faz? Tacrolimo. Ele é um imunomodulador. Então, modulador. Ele tenta, então, modular a resposta inflamatória, que é o que desencadeia a morte celular. O imunomodulador é isso, ele vai agir nos anticorpos para não fazer com que agrida a pele e aí pode refazer a... Isso, aí teria assim, iria estacionar aquela ação, estaciona a doença inflamatória. Entendi. E os melanócitos ao redor, porque os melanócitos que morreram não recuperam mais. Não volta mais. Não. Então, os melanócitos que estão ao redor ou nos folículos pilosos, porque o folículo piloso é um reservatório de célula de melanócito. E aí, então, você estacionando o processo inflamatório permite que os melanócitos de volta voltem a produzir o pigmento. Entendi. Esse pigmento migra para a área que está acometida com vitiligo. Já entendi. Tá? Agora, além disso que funcionou para você, a gente tem aqui, eu não sei se você conhece isso daqui é um produto que as pessoas que têm vitiligo, elas podem passar, que é o tipo de uma base, mas não é tratamento. Isso daqui simplesmente é uma forma de você ocultar aquela lesão do vitiligo. Você quer ver uma coisa? Aqui, por exemplo, na sua pele. Doutora Roberta, isso daqui as pessoas usam muito ou não? Usam, nós recomendamos. É um tipo de uma camuflagem. É uma camuflagem. Falou bem, uma tá vendo? Olha, Marcelo, tá vendo? Eu não conhecia. Estou camuflando aqui, como a doutora Roberta falou, a lesão. O interessante é que não o veículo não é de uma base de maquiagem. Isso é específico para cobertura de manchas. Para manchas do vitiligo. É possível até resistente um pouquinho a suor, água. Então, dá para dar uma tranquilidade social para o paciente. Para o paciente, porque o aspecto psicológico, doutora Roberta... influencia muito. Não é muito importante? Marcelo, você que passou por isso, graças a Deus você já está indo muito bem, o rosto teu está curado, mas conta pra gente que está vendo o programa, quanto do teu emocional foi abalado com isso? O emocional foi onde mais foi afetado. E você fez tratamento? Terapia, procurou fazer atividade física, melhorar a sua qualidade de vida? Não, eu não fiz, eu me afastei da vida social, eu deixei de ir a clube, praia, eu evitava estar em público, porque eu tinha muita vergonha. Entendi. Hoje já passou isso? Hoje já passou. Agora, eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse para quem está em casa e quem tem vitiligo, que está numa fase anterior àquela que você estava. Passa uma mensagem positiva para quem está vendo você agora. Bom, um dia eu também fiquei em casa e fugi das pessoas. Hoje não tenho vergonha nenhuma de mostrar os meus braços, meu rosto, porque eu tenho essa tranquilidade. Eu sei que o mais importante é que o tratamento em si é estar bem consigo mesmo, é ter essa paz interior que vai te fazer bem, porque todos te amam. As pessoas, as famílias, ninguém vai deixar de ser amigo porque você tem vitiligo. Muito obrigado pela sua participação. Doutora Roberta, muito obrigado. Obrigada.
Quando somos crianças, um dos nossos maiores desejos é ser super-herói. Mas aí a gente cresce e descobre que aqueles heróis que voam, que escalam paredes, não existem. A parte legal de ser adulto é perceber que existem outros tipos de heróis. Heróis que são exemplos e que estão aqui bem próximos de nós. E é a história de uma heroína que vamos conhecer hoje. Vamos ver. Não nasci com a deficiência. Eu adquiri a deficiência quando eu tinha 20 anos por causa de um acidente de carro. Tirei uma folga no Réveillon, dia 31 de dezembro de 2000, e íamos para a praia Trindade, litoral norte de São Paulo. Íamos acampar, eu mais 3 amigos. Eu estava atrás sem cinto, o carro aquaplanou, pegou aquela bolsa d'água e rodopiou. Deslizou, caiu na ribanceira e capotou. Na hora que parou, a gente falou, todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Eu falei, olha, eu tô bem, mas eu não tô sentindo a perna. Minha mão sentia minha perna, mas minha perna não sentia minha mão. Parecia que eu tava pegando na perna de outra pessoa. Com 4 meses internada no primeiro hospital. Além da lesão medular, ainda tive uma escara, que é uma ferida. Tive que fazer cirurgia para fechar. E só fui me reabilitar 7 meses depois, quando eu fui pro Sara, em Brasília. Foi muito difícil, eu não queria ver meus amigos, eu não queria tirar foto, eu não queria que ninguém me visse do jeito que eu tava. Eu acredito que quando a gente tá com a vida muito agitada, não tem tempo para cuidar da gente mesmo, Deus dá uma paradinha. Seria hipocrisia dizer, foi bom sofrer o acidente. Não, foi ruim, foi péssimo. Minha vida mudou da água pro vinho, de repente parou e você fica sem perspectiva, sem saber como que vai ser. No começo eu achava que eu ia sarar. Daqui a um mês eu vou sarar, vou voltar pro trabalho. Eu não tinha entendido direito o que era lesão medular, ninguém me explicou. Eu fui descobrir quando eu fui fazer reabilitação no Sara. Aí eu fui descobrir o que era uma lesão medular, conhecer outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu. E aí foi incrível, assim, a troca de experiências, o aprendizado, o que era legal para uma pessoa, o que não era para outra. A independência de, por exemplo, eu não sabia que eu podia pegar meu pé para calçar meu sapato. Eu pedia para alguém calçar meu sapato. Aí eu vi um menino fazendo isso. Eu falei, ué, se ele consegue, eu também consigo. Comecei a ver possibilidades. Quando acontece uma parada dessa com a gente não sabe como é que vai ser, se a gente vai estudar, se a gente vai poder estudar, se a gente vai poder trabalhar, se a gente vai poder namorar, como é que vai ser a nossa vida. Quando a gente começa a descobrir que a gente pode, e que a gente pode tudo, ninguém segura. Depois de um tempo, eu comecei a fazer teatro, aqui na Oficina dos Menestréis, que é um lugar super inspirador. Comecei despretensiosamente, a convite de uma amiga e do diretor, Deto Montenegro. Éramos as únicas cadeirantes de um elenco de 40 pessoas. No começo rolava uma distância, mas um mês depois já tinha nego subindo na nossa cadeira. A gente montou um musical, foi super bacana. Depois veio o projeto Cadeirantes, com o Noturno. E aí a gente tem 7 peças no nosso repertório. Além de trabalhar como atriz, eu também trabalho como inclusão. Profissionais com deficiência, numa consultoria que chama Talento Incluir. E esse é um trabalho muito gratificante, a gente vê culturas sendo mudadas. Eu pretendo trabalhar com isso ainda, eu pretendo trabalhar como atriz ainda, pretendo viajar o mundo, e eu pretendo ter filhos, e eu pretendo casar, eu pretendo ter uma vida como qualquer outra pessoa, né? São tantas coisas, ainda sou nova, tem muita coisa pela frente. Parabéns, Tabata, por essa bela história de vida. Por seu exemplo e determinação, você é para nós uma heroína. O programa de hoje fica por aqui, mas antes de ir, quero que você se lembre: coma alimentos que fazem bem ao intestino e evite aqueles que fazem mal. Assim, você garante a sua saúde intestinal. Tremor nas pálpebras não é um sintoma normal. Se você sente isso, procure um médico.
Quem tem vitiligo fica mais suscetível ao câncer de pele. Redobre a atenção e nunca deixe de usar protetor solar. Se quiser saber mais, acesse r7.com/doutor. Participe também do Clube de Conteúdo para baixar no seu celular os vídeos do programa e rever as dicas sobre saúde quantas vezes você quiser. Envie a letra D para 77030. A gente se vê amanhã aqui no E aí, Doutor? Até lá!